As tempestades que chegam com o início do período de chuvas normalmente vêm acompanhadas de descargas atmosféricas. Os raios colocam em risco a população e podem interromper o fornecimento de energia elétrica. Uma das causas do grande número de descargas elétricas é a localização do Brasil dentro da zona tropical terrestre, cujo clima mais quente favorece a formação de tempestades. Só em Minas Gerais, o número de descargas atmosféricas é superior a 1 milhão. Por isso, o estado está entre os que mais registram a ocorrência de raios por ano. As estratégias do estado para o período de chuvas é a importância da colaboração da população para evitar transtornos. São tema do Alerta Geral que começa agora. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde e da Defesa Civil aponta que entre 2002 e 2012 aconteceram 97 mortes em Minas Gerais, em função de acidentes com raios. Com o início do período chuvoso, que deve se prolongar até abril do ano que vem, a população deve ficar atenta para o aumento de incidência de descargas atmosféricas. Para falar sobre esse período de chuvas, estão aqui com a gente Alexandre Lucas Alves, coronel da Reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, membro do Conselho Nacional de Defesa Civil, palestrante de gestão de riscos e desastres em congressos nacionais e internacionais, atualmente é coordenador municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Fernando. Rui Brando dos Reis possui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Geografia pela PUC Minas, professor do mestrado do curso de Geografia da PUC Minas. Seja bem-vindo, Rui Brando. Prazer estar aqui. E ainda, o tenente-coronel Edgar Estevo, assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros. Prazer em recebê-lo, coronel. Prazer é nosso, obrigado pela oportunidade. Lembrando, nós contamos com a sua participação, ainda mais nesse tempo de chuva, está todo mundo querendo saber o que vai acontecer. Para enviar perguntas e comentários, é só ligar para o telefone 3209-3301 ou mandar um e-mail para alertageral@redesuper.com.br e temos também o nosso Twitter, anote aí, @alertageraltv. Antes de começarmos o nosso bate-papo, vamos agora acompanhar uma reportagem de André Santos, que destaca os riscos enfrentados pelos moradores das áreas de risco. Todos os anos as cenas se repetem. É só chegar o período das chuvas que com elas vêm os transtornos. As enchentes não escolhem lugar. Tanto nos bairros de classe alta como nos mais pobres, algumas avenidas da capital mineira ficam cobertas pelas águas. Neste cruzamento, os alagamentos são constantes e os comerciantes e motoristas já sabem. Se chover, vem problema por aí. A enchente aqui é só chover 15, 30 minutos de chuva aqui direto, começa a enchente. Somente aquela parte lateral ali dá 1,5 m de altura. Tem gente que deixa carro ali, esquece, quando vem tá alagado. Não passei aqui na chuva, como eu sabia que estava chovendo, nem passei, que aqui alaga tudo. Neste outro ponto da cidade, as placas avisam perigo. Sensores foram instalados para monitorar o nível deste córrego, mas nada impede a violência das enxurradas. Para evitar as enchentes, o poder público aqui na capital mineira faz de tudo. Instala sensores para monitorar as enchentes, faz diversas obras viárias por toda a cidade, mas mesmo assim os transtornos permanecem ano após ano e sempre nos mesmos locais. Placas como esta vivem espalhadas pela cidade, com um aviso: transitar por aqui em dias de chuva pode ser algo muito perigoso. Cansados de conviver com as enchentes,
Os moradores acham que falta vontade do poder público para resolver o problema. A prefeitura não olha isso tem bastante tempo, entendeu? E alagamento é constante. Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de carinho ao olhar esse alagamento, entendeu? Se chover muito mesmo, a gente tem que fugir, porque a nossa cidade está uma vergonha. Nós já vimos várias vezes esse tipo de cena e vimos vários tipos de situações tristes com famílias, com comércios, casas, carros. Esse ano vai chover muito. Você está preparado? Você está criando aí um plano para poder cuidar da sua família, dos seus queridos? Nesse programa hoje nós vamos discutir isso e aprender muito com a Defesa Civil, com os bombeiros e tudo mais. Nesse primeiro momento eu queria fazer a pergunta aqui com o Rui Branco. Rui Branco, todo mundo pergunta assim, como vai ser esse período de chuvas? Qual que é a expectativa desse ano de 2013 para 2014? Olha, o período chuvoso, historicamente, aqui em Minas Gerais, ele começa em outubro e termina em abril. Os meses mais chuvosos são os meses de dezembro e janeiro, de uma forma geral no estado. Aqui em Belo Horizonte, dezembro nós temos uma média em torno de 319 milímetros, janeiro 296 milímetros. Esse ano não estão atuando os fenômenos El Niño e Laninha, eles têm uma influência aqui no estado de Minas Gerais, estamos sob uma condição normal, estamos esperando aí que as chuvas vão ser bem maiores, superiores ao do período chuvoso anterior. Então agora nos meses de outubro, novembro, dezembro, nós devemos ter chuvas em torno da média histórica, e a gente lembrar que choveu muito pouco, vamos dizer, na última estação chuvosa e até agora. Então essas primeiras chuvas, principalmente em algumas áreas, vão ser mais para infiltrar, então o solo vai se saturar até o final de dezembro. É claro que alguns temporais isolados deverão acontecer em função do aquecimento, principalmente nessa primeira quinzena do mês de novembro e também meados do mês de dezembro, nós estamos esperando aí uma elevação significativa da temperatura. Então, alguns temporais isolados. Mas, assim, os meses que deverão apresentar os maiores volumes de precipitações deverão ser janeiro e fevereiro. E o solo muito saturado, então o risco deverá ser bem maior. Coronel Edgar, o que é pior? Aquela chuva torrencial ou chovendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho? Cada um ocasiona um tipo de acidente, não é verdade? Nesse período que o professor falou, de outubro a abril, a gente vivencia uma série de situações. Então nós temos diversos riscos, desde o problema dos ventos, e aí nós temos árvores caindo, nós temos telhas que também se tornam perigo para as pessoas, nós temos os problemas dos raios, nós temos as chuvas em si com enxurradas, com inundações, com deslizamentos. Então a tempestade, ela tem os seus riscos, mas aquela chuva também que vem mansa, mas não acaba, ela também provoca os deslizamentos de terra com a saturação do solo que o professor disse. As pessoas acham que acabou aquele temporal, a chuva está fininha, está devagar, parou o problema. E não é desta forma que funciona. É importante que a população se conscientize de que nós vivemos um momento diferenciado entre outubro e abril. São diversos os riscos e no Corpo de Bombeiros a gente costuma dizer para a população, a chuva traz perigos que as pessoas normalmente não veem e elas se colocam numa situação complicada de um momento para outro rapidamente. Ninguém imaginava que as avenidas nossas transformassem em rios de uma hora para outra e tão rápido. Coronel Alexandre, dá uma explicada aqui para a gente o seguinte, quando a pessoa deve acionar a Defesa Civil, quando ela deve acionar os bombeiros, porque existe uma grande diferença e as pessoas não têm essa compreensão. Principalmente a Defesa Civil ela faz um trabalho muito preventivo. Então o telefone 199 ele deve ser acionado para aquelas pessoas que estão percebendo sinais de risco em suas residências, por exemplo. As pessoas que têm trincas nas suas casas, rebatimento de terrenos, as pessoas que têm qualquer árvores tombando, ou mesmo telhas caindo, qualquer tipo de reboco caindo, deve ligar para a Defesa Civil, para que a Defesa Civil mande vistoriadores e verifique esses riscos. Isso também deve nos informar, durante o período noturno, que é o órgão da Prefeitura que funciona à noite, qual a questão de quedas de árvore, erosões no solo, nas ruas, até bueiros entupidos, áreas de alagamento, para que a gente informe os demais órgãos para se tomar providências. Quer dizer que até os bueiros entupidos aí, a Defesa Civil
ela se responsabiliza, ou pelo menos coloca a prefeitura em ação. Exatamente. A Defesa Civil não é um órgão, a Defesa Civil é um sistema. Todos os órgãos da prefeitura fazem parte do sistema de defesa civil e a partir da vocação deles, eles vão atuar na prevenção. Então, por exemplo, a SLU, que é a Superintendência de Limpeza Urbana, ela vai ser acionada para desentupir determinado bueiro, determinada sarjeta, para que a água não fique acumulada ali. Também vai recolher o lixo que esteja acumulado, então nós vamos ter condição de fazer com cada órgão, as regionais, os gerentes de área de risco, a própria saúde com a questão da dengue, quer dizer, todos os órgãos fazem parte do sistema de defesa civil e a coordenadoria ela vai organizar toda essa estrutura para proteger a população. A produção colocou ali o Facebook, você pode adicionar aí o seu Facebook, sei que a grande maioria das pessoas que tem um bom telefone utiliza o Facebook sempre, olha lá, Defesa Civil de BH no Facebook e no Twitter, Defesa Civil BH. Você pode receber rapidamente todas as notificações, todos os alertas. Nós estávamos comentando aqui, parece que quantas mil pessoas entraram em pouco tempo no Facebook? 12 mil. 12 mil pessoas entraram no Facebook, logo um alerta foi acionado. E como é que é feito o alerta? O alerta é feito através de monitoramento. Nós temos uma central de monitoramento lá na Defesa Civil, que tem meteorologistas. Eles acompanham aqueles sensores que apareceram na reportagem, acompanham o radar meteorológico em convênio com o Estado e também as imagens de satélite do INPE e das outras tecnologias Existem disponíveis. muitos sensores na cidade? São 56 sensores. É uma das cidades mais cobertas por sensores que tem no Brasil. Com isso, a gente tem condição de monitorar, por exemplo, a chuva que vem do Barreiro. Então, o radar nos mostra que está vindo uma chuva daquela região. Até a velocidade 200. As imagens de satélite, isso o Rui Branha é o nosso professor, ele pode falar melhor, mas a partir da quantidade de chuva que vai caindo numa estação lá no Barreiro, a gente tem condição, por exemplo, de identificar o que vai acontecer aqui na Avenida Tereza Cristina, no Rio Arrudas. E aí a gente tem condição de emitir alertas, inclusive sobre trânsito, sobre essas questões, e as pessoas têm condição de identificar até o itinerário que elas devem tomar ou não. Ou, por exemplo, nós já tivemos casos de uma pessoa que ligou para a esposa e falou, olha, espera aí no seu trabalho, não vem agora porque está chovendo muito. Há uma previsão de alagamento aqui na Avenida Bernardo Vasconcelos e espera aí. E como os alagamentos aqui são rápidos, eles sobem rápido, mas vão embora rápido também, dá até para a pessoa já se acostumar com o movimento da cidade.